Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar para uma autêntica revolução que está a acontecer, quase em silêncio, nas nossas salas de aula. A inteligência artificial, bem, ela chegou. E não trouxe manual de instruções. Isto não é só sobre uma nova tecnologia. Atenção, é algo que nos está a forçar a todos a repensar, a repensar tudo o que achávamos que sabíamos sobre aprender e avaliar. E para termos uma noção da escala disto, olhem para este número: 100 milhões. Foi este o número de utilizadores que o ChatGPT alcançou em apenas 2 meses. É de longe a aplicação que mais depressa cresceu em toda a história. E de repente, pum, aterrou nas salas de aula em todo o lado. O grande problema? Ninguém sabia o que fazer com ela. Não havia regras. Ora, a primeira reação, como seria de esperar, foi pânico. Foi tentar proibir, tentar detectar. Mas depressa se percebeu uma coisa. Os tais detectores de IA, não são nada fiáveis. Dão estimativas, palpites, mas não dão certezas. E de um momento para o outro, os professores deram por si metidos num jogo do gato e do rato. Um jogo que, sejamos honestos, era impossível de ganhar. Ok, então, se proibir não resulta, o que é que resulta? A resposta, e isto é o mais interessante, talvez não esteja em mais tecnologia, mas sim numa mudança de chip, numa mudança de mentalidade. É preciso começar a olhar para o processo de aprendizagem de uma maneira completamente nova. Pensem nisto. Tradicionalmente, o que é que conta? É o produto final, não é? O ensaio imaculado, o relatório perfeito. Mas e se o que realmente importa não for o destino, mas sim a viagem? E se começarmos a valorizar os rascunhos, as perguntas que foram feitas, os erros pelo caminho, o próprio ato de pensar em voz alta? É aí, nesse preciso momento, que a IA deixa de ser vista como uma ameaça e passa a ser uma ferramenta. E atenção, esta ideia é absolutamente central. O medo da cópia não nasceu com a inteligência artificial. De todo. É um sintoma de um modelo de avaliação que, se calhar, sejamos sinceros, já estava ultrapassado há muito tempo. A IA não inventou o problema, não. Apenas o pôs a nu, de uma forma brutal. Muito bem. Vamos então à parte prática. Como é que se faz isto? Como é que transformamos este aparente inimigo num poderoso parceiro de investigação? Ou seja, como é que usamos a IA não para nos dar a resposta final, mas para nos ajudar a encontrar as melhores perguntas? O segredo está todo aqui, nestes passos. Em vez de lutar contra integra-se, a IA passa a ser o ponto de partida e não o ponto de chegada. Pensem nisto. É como dar a alguém um mapa-mundo para que essa pessoa possa desenhar a sua própria rota, em vez de lhe darmos só a morada do destino final. Imaginemos um cenário. Um estudante está a trabalhar sobre a Revolução Francesa. Em vez de perguntar à IA o que foi a Revolução Francesa, que é uma pergunta de resposta pronta, pode pedir algo como: olha, simula uma conversa entre um camponês e um aristocrata em 1789. E de repente, a IA já não está a dar respostas feitas. Está a provocar o pensamento crítico. E isto leva-nos a uma competência que é hoje em dia talvez a mais crucial de todas na era digital. A chamada desconfiança informada. É preciso ensinar os estudantes a serem uma espécie de detetives, a fazerem o seu próprio fact-checking, a questionarem as fontes que a IA apresenta e, acima de tudo, a perceberem que a tecnologia também se engana. E engana-se bastante. Ok, e isto leva-nos a outra questão. Como é que se desenham tarefas que sejam, vá lá, à prova de cópia? O truque não é tentar construir muros mais altos, é desenhar desafios em que o simples copiar-colar se torna perfeitamente inútil. A palavra-chave aqui é esta: autenticidade. Por exemplo, em vez de pedir um ensaio genérico sobre a poluição, por que não pedir um relatório sobre a qualidade do ar no bairro da própria escola, usando dados reais recolhidos na última semana? Ou então, uma reflexão sobre como um livro que leram se liga a uma experiência pessoal que tiveram. A verdade é que nenhuma IA consegue fazer um trabalho destes. Fica aqui uma espécie de teste de algodão para qualquer educador. Pegue no enunciado da sua próxima tarefa e coloque-o diretamente no ChatGPT. Se o resultado for uma resposta de nota máxima, então se calhar o problema não é a IA ser demasiado inteligente. Se calhar a pergunta é que não é suficientemente desafiadora. O que temos aqui é basicamente um mapa para navegar estas águas turbulentas, para sairmos daquela zona cinzenta do pode ou não pode. Com uma abordagem destas, o professor pode decidir tarefa a tarefa qual é o papel da IA. Para um brainstorming, se calhar é uma política permissiva. Para um teste final, se calhar é restritiva. O importante é que a clareza acaba com a ansiedade e com aquele jogo do adivinha o que o professor espera de mim. Mas atenção, ter regras claras é só metade do caminho. O objetivo final é muito maior. Trata-se de construir um novo contrato, um novo pacto de confiança dentro da sala de aula. E talvez a forma mais poderosa de fazer isto seja esta. Em vez de regras impostas de cima para baixo, co-criar essas regras.
estabelecê-las em conjunto com os estudantes. Porque quando as pessoas fazem parte da criação das regras, sentem-se donas do processo. A conversa muda radicalmente, deixa de ser o que é que eu sou obrigado a fazer e passa a ser o que é que nós, em conjunto, concordamos em fazer. Este tal contrato de turma tem um pilar central, a transparência. O estudante é incentivado a dizer abertamente: sim, eu usei IA, usei para isto, para aquilo, e foi assim que me ajudou a pensar melhor. De repente, usar a ferramenta deixa de ser um segredo, algo vergonhoso, e passa a ser, de forma aberta, parte do processo de aprendizagem. Portanto, resumindo, a grande mudança é esta. Estamos a passar de uma cultura de vigilância, de desconfiança, para uma cultura de diálogo. E a pergunta mais importante deixa de ser: usaste IA? Para passar a ser: como é que usaste a IA para pensar melhor? E isto deixa-nos com uma última reflexão. Talvez a mais importante de todas. Se a inteligência artificial consegue, de facto, produzir a resposta, então talvez estejamos a fazer a pergunta errada. Se a IA nos pode dar as respostas todas, talvez o seu maior presente, a sua maior dádiva, seja mesmo obrigar-nos a focar naquilo que é unicamente humano, a nossa capacidade de fazer perguntas. Perguntas criativas, perguntas com profundidade, perguntas críticas, porque a IA pode ter as respostas, mas a humanidade, essa, residirá sempre na arte de encontrar a pergunta certa.